Aleluia. Obrigado, Jesus, por estar aqui uma vez mais. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, me olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com os teus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos e amar como você me ama. Mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que
você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Aleluia. Aleluia. Se você puder, nessa manhã, abrindo devagarinho, João 3,16. Amar como você me ama. O mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim e amar como você me ama. Amar como você me ama. João 3,16 diz o seguinte. A gente vai ler até o 21. Isso. Do 16 ao 21. Ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, em outras versões, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E é exatamente aí que você começa a entender a missão dos filhos. Por que a missão dos filhos? Porque a referência nossa, que hoje somos filhos de Deus, é quem? Cristo Jesus. E se a referência é Jesus, nós temos que entender a missão de Cristo. E através do momento que nós começamos a observar a missão de Cristo, começamos a usar a missão da referência de Jesus, executando a sua missão, e começamos a reproduzir aquilo. Só que o texto ele chama a atenção por algo muito importante, dona Lá. Porque Deus amou ao mundo. Deus amou o mundo. E esse mundo, essa palavra mundo, ela é a mesma palavra que é usada, depois você pode anotar, em Mateus capítulo 4, versículo 8, quando Satanás leva Jesus a um monte, naquele momento ali que Jesus ele é tentado, e quem leva Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás é o próprio Espírito Santo de Deus. Você pode abrir e ler. Deus não tenta ninguém, mas quem levou Jesus para ser tentado e provado naquele deserto foi o próprio Espírito. E naquele momento ali, que você já conhece, começa um indagando o outro, e Jesus sempre respondendo na palavra, porque esse é o ensinamento que a Bíblia nos ensina. Quando Satanás ele vem nos confrontar, é através da palavra que nós vamos rebater a Satanás. E aí tem um certo momento em que Jesus é levado para um monte muito alto, como está escrito lá, e aí diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos
ídolos do mundo, e a glória deles, e lhe disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Essa palavra mundo é a mesma palavra que está lá em João 3,16, e é a palavra cosmo. Essa palavra, Satanás, primeiramente a gente observa que Satanás ofereceu a influência que ele tinha recebido de Adão. Por quê? Porque a autoridade que Satanás tinha naquele momento foi Adão, o homem que concedeu quando caiu lá no Éden. E naquele momento, antes da queda do homem, o homem vivia em um mundo. Qual mundo? O mundo da criação. Mas após, quando Satanás ali engana Adão e Eva, eu quero que você conjecture junto comigo, parece que um portal se abre, e agora uma nova forma de ver as coisas começou a ser criada. Então, a partir daquele momento, daquela forma de ver, aquele olhar caído do homem, foi criado um mundo. Só que Satanás, ele ofereceu tudo a Jesus, e era aquele mundo cosmo. A palavra cosmo, ela dá ênfase, ela dá ao entender no grego que é a criação daquilo tudo que Deus criou. Então Satanás estava oferecendo algo que não era dele, mas o próprio homem deu na mão dele. Da mesma forma como o salmista escreve em Salmo 115:16, diz que os céus dos céus é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então ele está falando do quê? Daquilo que foi criado, a terra, o céu e a terra, os animais, tudo aquilo que foi criado. E esse é o mundo cosmo. Aquilo que foi criado pelo Senhor, ele deu aos homens. E os homens deram a mão de Satanás. Adão deu na mão de Satanás. Só que é o seguinte, irmão, existe um sistema, existe algo, um outro mundo, o qual Satanás, ele é o Deus. É a mesma forma qual, quando Jesus fala que o mundo jaz do maligno, esse mundo jaz do maligno não é o céu e a terra, não é aquilo que foi criado, mas sim algo que foi um sistema, o qual o próprio Satanás criou através da influência sobre uma visão caída do homem, e a partir daquilo ele se colocou num trono e começou a ordenar e dar governança, ele começou a exercer governo sobre a vida do homem através de uma forma, de uma visão caída. Só que a palavra diz que Deus amou o mundo, e em outras palavras, Deus amou a criação. Então, quando o texto de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando que Deus amou a criação, tudo aquilo que ele criou. E dentro dessa criação está eu e você, o céu, a terra e os animais. E ele amou o mundo, ele tanto amou aquilo que ele criou, que ele deu o seu filho. Ele entregou o seu filho. Amor, eu entendo que nesse momento, amor é não é um sentimento. Falando muito sobre aquilo que a gente tem falado, sobre amor e paixão. Deus, naquele momento, ele amou tanto o mundo que ele entregou o seu filho. Ele teve uma atitude. E eu entendo que amor é uma atitude. E eu te pergunto, ele entregando o seu filho para morrer na cruz, por mim e por você, para que nós, no futuro, e esse futuro nós vamos ainda falar sobre isso, que é o futuro do hoje. Tu achas mesmo que ele, o pai, não sofreu quando viu o seu próprio filho sendo triturado, morto, esbofeteado? Tu acha mesmo que Deus não sofreu, o pai? Por isso que Paulo escreve em Coríntios que o amor tudo sofre, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele teve uma atitude de entregar o seu filho, e naquela atitude ele tudo sofreu. O amor não é um sentimento, amor é uma escolha, é uma atitude. Paixão, sim, é um sentimento. Como eu sempre uso essa conjectura, quando nós estamos apaixonados, nós queremos ficar todo dia perto daquela pessoa que nós amamos, queremos estar perto. Quando a gente está apaixonado, a gente tem aquela vontade, de todo dia estar perto, agarrado, todo dia. Isso é paixão.
Mas quando vem os problemas, e quando o mundo entrou em crise, e quando o mundo ficou perdido, Deus não se relacionou com o sentimento de paixão. Deus se relacionou com atitude. Ele amou, e por ele amar, ele sabia que tudo ele poderia sofrer. E ele acreditava que aquela oferta, aquela entrega, aquela sua atitude, ele cria. Por isso que Paulo escreve que o amor tudo sofre, tudo crê. Porque ele acreditava que aquela oferta que ele estava entregando não seria em vão. Por isso que entendemos que o amor tudo sofre, tudo ele crê, tudo ele suporta. Então amor não é um momento, amor é uma decisão. Ele decidiu e ele submeteu, sabendo que poderia passar por um processo de sofrer, porque o pai sofreu. Reflexo disso é quando a gente olha para Gênesis e a gente vê aquela passagem de Abraão e Isaac. Ou você acha que Abraão não chorou a noite toda, sabendo que teria que sacrificar o seu filho? Aquilo ali, exatamente quando você olha para aquele texto, você vê exatamente Deus mostrando profeticamente para Abraão o que aconteceria, um pouco mais à frente, alguns anos depois, quando ele manda o seu filho pegar a lenha para fazer um sacrifício. E o filho pergunta: quem é o sacrifício? Deus proverá, mas Abraão sabia que era o sacrifício. E manda subir para o monte, exatamente da mesma forma que Jesus subiu ao monte do Calvário, com uma madeira, com umas lenhas nas costas, exatamente da forma como seu filho também subiu, Isaac. Estava subindo para o monte. Só que naquele momento Deus mostra para ele: cara, eu já provei teu coração. Mas você acha mesmo que Abraão, para tomar aquela decisão, ele não sofreu a noite toda? Ele não ficou desesperado? Por quê? Porque era uma promessa. O Senhor tinha liberado uma promessa sobre a vida dele. Imagine você, que talvez talvez você não esteja aqui, mas possa estar nos assistindo, nunca conseguiu engravidar. Nunca conseguiu, já tentou várias vezes engravidar, e depois de 10, 15 anos, quando o Senhor cumpre uma palavra, agora a mesma situação, agora numa situação mais um pouco diferente, agora ele manda você sacrificar aquilo que ele te deu. Tu acha mesmo que os pais não entraram em desespero naquela madrugada? Tu acha mesmo que Abraão conseguiu dormir? Quem dormiria aqui sabendo que no dia seguinte teria que matar o seu próprio filho? Então, mas Abraão, ele tudo sofreu, ele tudo creu. Tanto que ele cria, ele acreditava naquilo que ele falou assim: eu, menino, nós vamos, mas retornaremos. Ele fala isso para o seu moço, pode olhar lá em Gênesis. Então Abraão tinha uma atitude de fé, ele creu, ele sabia que aquela atitude ia ter uma recompensa. E aí a gente observa que o amor, e aí o que Deus fala depois para Abraão? Agora sei, Abraão, que agora eu sei que tu não estás apenas apaixonado por mim. Agora eu sei que você não está naquele fogo, mas é o fogo de palha. Agora eu sei que aquilo que você tem construído, como Paulo fala depois, como ele dá aqueles modelos de criação, você vai construir como palha, ou com pedras preciosas. Ele está falando qual é a qualidade daquilo que você está construindo, porque a paixão é palha. Tanto que existe um ditado em que quando a fome bate, o amor pula pela janela. Mas não é o amor que pula pela janela, aquilo ali foi a paixão. Existe esse ditado. Porque na hora dos processos e nos momentos mais dificultosos, quem vai permanecer, quem vai sofrer, quem vai suportar, não é a paixão, é o amor. E por isso que Deus provou o quê? O amor de Abraão, o sentimento que Abraão tinha, era uma atitude de subir e obedecer, ou era uma atitude apenas momentânea? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo compreender? Todos estão aqui comigo? Então, mais uma vez eu falo, o amor é uma atitude. E ele sofreu. Deus sabia aonde e em quem está investindo o seu amor. Ele sabia quem ele estava investindo e aonde ele estava investindo a sua atitude.
no seu filho. Mais uma vez eu repito, amor é uma atitude, amor é uma decisão. E aí eu pergunto aqui, e eu peço para que você reflita nisso que eu vou falar. No que eu e você estamos investindo em amar? Em que nós estamos investindo os nossos pensamentos, as nossas atitudes? Em que? Estamos tomando decisões em amar. Em que? E aí eu indago a você e quero que você reflita nisso. Nisso que você está investindo mais tempo, nisso que você está investindo recursos, nisso que você está investindo, tomando essa decisão, vale a pena sofrer? Você crê que isso tem jeito? Você está disposto a suportar? Porque o amor foi uma decisão. E a decisão de amar o que você está amando, vale a pena sofrer? Você acredita que tem como mudança? E você está disposto a suportar qualquer coisa por isso? Porque se você não está disposto a passar por o que tem que passar, a suportar o que tem que suportar, e acreditar no que você tem que acreditar, um conselho: sai fora, porque isso não é amor, é paixão. Olha o que está escrito em João, capítulo 12, versículo 31. Ele fala que nesse momento, chegou o momento de ser julgado este mundo. E este mundo, ele agora não está falando da criação, ele está falando do mundo que jaz no maligno, o qual o seu príncipe será expulso desse mundo. O seu governante, aquele que tem governado, oprimido. E o mundo que Deus amou, que é a criação, não é um mundo em qual vai ser julgado. Não é a criação, mas sim um sistema manipulador, opressor, que jaz de Satanás. O mundo que Deus amou é a criação, e o jaz é um sistema. No hebraico, quando você lê em João capítulo 12, 31, diz que o príncipe desse mundo, a palavra príncipe aqui é arcon, que significa governador, comandante, chefe, líder. Então existe alguém que está governando, comandando, chefiando, liderando esse sistema, jaz, que é do maligno. Resumindo, então a gente entende que um líder que tem uma influência sobre uma espécie caída, ele se inicia esse sistema, e se ele inicia esse sistema, ele tem autoridade sobre ele, porque ele iniciou esse sistema. E dentro desse mundo que é caído, valores são corrompidos, que é contrário a Deus, a que Deus e todos os aspectos daquilo que Deus ensina, que produz nesse lugar corrompido, que é contrário a Deus, ele produz um tipo de mentalidade, um tipo de cultura, e leva a um tipo de comportamento. Então nós começamos a observar que Satanás, ele começa influenciando as nações, porque ele fala para Jesus: tudo isso eu te darei. Então ele tem autoridade sobre aquilo que foi dada pelo próprio homem, e através daquela autoridade ele começa a influenciar as nações, homens, líderes, pessoas, sobre aquilo que está orquestrado a ele, ao qual ele exerce governo, produzindo um tipo de comportamento. Mas esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento anti-Deus, anti a criação, antes ao princípio daquilo que era antes da queda. Faz sentido para vocês? Então nós sabemos que na realidade qual será essa tal marca, que já falaram por muitas das vezes, a gente fica falando, no fim dos tempos está falando que vai ser a marca da besta, e a marca de Satanás vai ser o chip, a marca não sei o que, agora falaram que é o Pix, aí falaram que é o QR Code. Irmão, pelo amor de Deus, quando você começa a entender que tipo de marca é essa, você começa a compreender melhor
que é um tipo de pensamento que vai produzir um tipo de comportamento. Deuteronômio, eu queria pedir para você abrir, para a gente ler juntos. Deuteronômio. No fim dos tempos, em Apocalipse ele vai executar uma marca sobre a testa, da mesma forma que Deuteronômio, ele dá uma ordenança aos sacerdotes. Da mesma forma como uma marca na testa, exatamente como uma marca na mão direita. Isso significa, a forma como nós vamos pensar, vai ser a forma como eu vou trabalhar, como eu vou funcionar, como vai ser o meu comportamento. Então, se no fim dos tempos, a marca vai vir na testa e na mão direita, isso significa, igualzinho a marca que tem em Deuteronômio, isso significa que a forma como eu vou pensar vai ser a forma como eu vou me comportar. Deuteronômio 6, do 1 ao 8, né? Vamos ler rapidinho, para não ficar só nas minhas palavras. Deuteronômio, capítulo 6. A lei principal, amar a Deus. Obrigado, Jesus, pela vida da Carol. Então, estas são as leis. Isto é, os decretos e os mandamentos que Yahweh, o Senhor teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que coloqueis em prática na terra, nas quais estão entrando, com o objetivo de tomar posse dela. Verso 2. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos. Então ele está falando tudo, isso é uma ordenança para toda a sua casa, para toda a sua geração. O Senhor vosso Deus, e obedecerei todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu vos ordeno, para guardares durante toda a existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e prolongados na terra. Verso 3. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática, não basta só ouvir, mas ponha em prática o que será bom para ti, e te multiplicarás a descendência, conforme te afirmou Yahweh, Deus dos teus pais, ao entregar-te a uma terra que te produz leite e mel. Verso 4. Shema. E eu já expliquei o que significa essa palavra Shema. É ouvir, mas é a mesma expressão também para obedecer. Então, quem ouve, obedece. Ouve, ó Israel. Yahweh, o nosso Senhor, é o único Deus. 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Verso 6. Que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitares e ao levantares. Também atarás essa palavra como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilins filactérios. Mão e testa. Satanás, no final dos tempos, reproduz da mesma forma. Mão e testa. Só que antes, ele fala que é um ensinamento para dentro da casa. É um ensinamento que você vai ouvir e vai obedecer. Você não vai só ouvir, você vai ouvir, obedecer, praticar e ensinar. É exatamente ensina teu filho no caminho. Você vai fazer e vai executar. Você vai ouvir e vai obedecer. Então, em Apocalipse está falando que uma marca vai vir na testa e numa mão. Significa o quê? Aquilo que você está praticando. Seus filhos estão vendo. E quando eles crescerem, eles vão reproduzir. Porque o caminho quando Jesus fala que ensina o teu filho no caminho, não é ensina o teu filho o caminho. É ensina teu filho no caminho. Então, quando a gente faz ao contrário daquilo que a Bíblia está ordenando, ensinando aos sacerdotes, ao seu povo, ela está falando que qualquer contrário disso vai ser algo que é contra a ordenança do Senhor. E o que é contra a palavra e a ordenança do Senhor? Iniquidade. É tudo aquilo que é contra o Senhor ensinou. E por se aumentar a iniquidade, em outras palavras, em se reproduzir aquilo que o Senhor, ao contrário daquilo que o Senhor ensinou, o amor
vai se esfriar. E a gente ensinou que o combustível do amor é a fé. Então, quando eu deixo de crer na palavra, eu começo a executar um ensinamento totalmente contra a palavra. Isso é iniquidade. E isso está afetando agora a igreja, família, a arte, a sociedade, as músicas, tudo. Esse sistema, irmãos, vai se levantar contra tudo que se remete à justiça do Senhor. João, capítulo 15, verso 18, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós outros, me odiou a mim. Aqui está falando isso é Jesus. Se vós fosseis no mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se o mundo hoje está amando ainda muito as práticas e costumes nossos, é porque nós não estamos ainda enquadrados naquilo que a lei manda, ser a favor dos ensinamentos do Senhor. Sabe o que nós estamos fazendo? Estamos sendo, muitas das vezes, omissos. E entendemos que usamos jargões de Deus manda amar. Só que o amor é uma atitude. O amor é, muitas das vezes, sofrer. Fazer aquilo que eu não quero, mas eu preciso. Se eu e você somos discípulos de Cristo, participantes do seu corpo na terra, você tem que ser perseguido. Você tem que ser caluniado, defamado. Se eu e você ainda não estamos sendo isso, é porque ainda não estamos executando na excelência aquilo que é contraditório ao mundo, que é o caído. E deixa eu te falar uma coisa, vai chegar um tempo em que vai ter, e esse tempo já está muito próximo, estamos dando passos largos a esse lugar, onde vai ter uma grande resistência do mundo para com os que ainda perseveram. Se está profetizado que a cada dia vai piorar, porque eu e você ainda temos que continuar compartilhando a justiça, crendo nisso. Jesus fala algo muito pontual, irmãos. Assim como foi nos dias de Noé. E olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca do que aconteceria, que ainda não se via, então Noé perseverou em fé, porque devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a quem? A Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus, nesses últimos dias, vai usar um tipo de comportamento que vai condenar o mundo. Por quê? Porque a atitude e o comportamento de Noé foi o que trouxe a condenação ao mundo. E ele não vai pegar o mundo de surpresa. Ele vai pegar o mundo movido pelo seu santo temor, daqueles que ainda vão perseverar e acreditar em algo. Nossa postura como igreja é condenar as nações. Como? Através de um comportamento. E levantar um padrão tão alto dos santos que vai trazer condenação, vai trazer juízo. É isso que vai acelerar a volta do Filho, em perseverar naquilo que a palavra já falou. Eu ouvi e eu pratico. Esses são os testemunhos de justiça que Noé deixou. Porque Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, será semelhante à volta do Filho do Homem. Uma atitude e um comportamento da igreja vai condenar todas as nações.
E como eu faço isso? Como eu vou lutar com o mundo, Tiago? Como é que eu vou lutar com esse mundo caindo? Simples, abraçando a lei de Deus, obedecendo aquilo que o Senhor falou, perseverando naquilo que o Senhor já disse. Mas eu não tô vendo que o mundo está cada vez mais pior, mas eu vou perseverar e eu vou acreditar naquilo que foi falado, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem, mas creram. E eu vou dar um exemplo. Carol, Rafa, pessoal que ainda estuda, né, faz faculdade, Rafael, galera jovem aqui, pensam comigo, tem 50 alunos dentro de uma sala de aula, fazendo uma prova. 49, tem 50, 49 nesse dia, vão se juntar no final da prova, e vão lá chegar na professora e falar assim, você não ensinou isso direito. Não, isso está errado. Não, mas naquele dia a gente não entendeu direito. Por isso que talvez a gente vai tirar uma nota. Professora, por favor, cancela essa prova de hoje. Eu fui muito mal. Eu fui horrível nessa prova. Aí o Joãozinho que está lá no canto, vem com a prova e dá na mão da professora. Quando a professora pega a prova e olha, ele acertou tudo. É justo cancelar essa prova? Quem condenou os outros 49? O Joãozinho que estava lá no canto, prestando atenção em tudo. Por causa do Joãozinho, quando acabava a aula, ia para casa, às vezes abdicava de alguns lugares, estudou e prestou atenção em tudo que foi falado, a professora, é justo cancelar a prova? Quem vai condenar o mundo? São aqueles que vão perseverar no final dos tempos. Assim como foi nos dias de Noé. Quem condenou tudo? Joãozinho que estava lá no canto. E é exatamente isso. Noé, ele trabalhou para que a sua família fizesse parte disso. Ele obedeceu para que a sua família fizesse parte disso. Ele perseverou, e tanto perseverou que ele ouviu uma instrução divina. E ele perseverou, porque Noé ficou 100 anos trabalhando por algo. E aí, como a gente estava conversando ontem, tu acha que muitas das vezes Noé não entrou uma farpa no dedo? Talvez você ache que Noé teve que subir numa determinada altura e muitas das vezes torceu o pé. Talvez Noé naquele momento deu uma martelada na mão. Ele poderia falar, pô, já tem quase 40 anos, 80 anos e não vem chuva nenhuma, vou construir mais nada. Não, Noé continuou. E muitas das vezes não tinha a madeira específica, ele teve que andar um pouco mais longe, junto, e trouxe, mas aquela atitude de perseverar e acreditar no algo que o Senhor tinha falado, influenciou toda a sua casa. Tanto que o texto diz que Noé e sua casa, Noé e seus filhos, e também sua esposa, e também suas noras. A perseverança, a obediência de Noé, salvou toda a sua casa. Como está escrito em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente ao Senhor, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele tinha visto a chuva, mas alguém falou para ele que ia chover. O Senhor falou para ele que ia chover e ele perseverou em fé. Ele obedeceu. Se a iniquidade está aumentando, o amor está se esfriando, é porque nós não estamos obedecendo e perseverando naquilo que já foi nos ensinado a fazer. Aí o que acontece? A atitude dele salvou toda a sua casa. E eu tiro uma coisa aqui muito pontual. Noé foi uma referência a um líder dentro da sua casa. Ele influenciou sua esposa e seus filhos. E eu faço uma pergunta: quantos de nós temos sido referência para os nossos filhos dentro das nossas casas? Por quê, Tiago? Porque se a gente não influenciar os nossos filhos em obedecer aquilo que o Senhor está fazendo, nossos filhos vão começar a ser influenciados por outros lá fora. Aí daqui a pouco a gente está vendo porque nosso filho está sendo agora discipulado e sendo influenciado. Sabe por quem? Plataforma de streams.
Quem está discipulando nossos filhos nos dias de hoje é a Netflix, é a Prime, é a Globo. Tudo uma ideologia que jaz. Sabe o que é isso? Falta de referencial dentro de casa. Por isso que nossos filhos não estão conseguindo ver gente com referência. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou olhar para outro lugar. Porque Noé perseverou, lutou. Seus filhos foram atrás dele. Aí eu pergunto, nossos filhos têm visto a gente chorar pelo Senhor? Nossos filhos têm visto a gente perseverar e falar das coisas boas do Senhor dentro dos nossos lares? Ou só têm visto coisa ao contrário? Porque se os nossos filhos estão sendo influenciados por outros, é porque eles não estão tendo uma referência dentro de casa. E isso, se você está ouvindo isso nessa manhã, é porque o Senhor te ama. Porque Ele só corrige a quem Ele ama. Porque se você não estivesse ouvindo isso, talvez o amor dele já por você. Se eu e você estamos ouvindo isso nessa manhã, é porque Ele nos ama. E aí o que acontece? Por a gente não exercer um posicionamento de referência dentro de casa, a Netflix, a Globo, as rádios, os amigos estão influenciando os nossos filhos. Mas eu creio que, assim como foi nos dias de Noé, Deus está levantando e alertando um povo que vai perseverar naquilo que o Senhor já ensinou e já tem falado. Vai perseverar naquilo que o Senhor já deu uma ordenança. São dias em qual nós vamos ter que se apegar ao Senhor de uma tal forma, porque o mundo está bombardeando a nossa juventude. O mundo está bombardeando toda a sociedade. E isso, infelizmente, é por falta de referência dentro de casa. Temos que se levantar nesse dia, nos humilhar ao Senhor e pedir perdão ao Senhor. Nos perdoa, por muitas das vezes nós temos negligenciado o nosso referencial de modelo dentro de casa, assim como nós olhamos para Cristo Jesus. E aí os nossos filhos estão se perdendo. Mas passamos mais tempo trabalhando, passamos mais tempo, às vezes também nos dias de hoje, mais na frente de um computador, na frente de um celular. E eles estão olhando para quem? Eu preciso de uma referência. Eu preciso de uma referência. Se coloque de pé, irmão. Esses são dias em que o Senhor está levantando uma igreja que vai perseverar. Esses são dias em que eu acredito que ainda existe alguns que não estão ainda prostrados a um sistema opressor e maligno. Esses são dias em que eu acredito em que o Senhor está lutando, clamando, gritando, ecoando, chamando, falando: ei, você aí, atenta-te, acorda, porque um povo vai julgar todas as nações. E sabe quem é esse povo? Sou eu e você. Irmãos, por favor, me olhe com um olhar de amor, irmão. Eu sou provado todo dia por essa palavra. Eu acho que muitas das vezes eu não quero, às vezes, dar uma relaxada. Você acha mesmo que muitas das vezes eu não quero relaxar, mas, cara, eu estou te falando, cada minuto, cada dia mais que eu relaxo, o mundo tem entrado com força e tem batido as nossas portas para entrar. E sabe o que é? Doutrinar a nossa casa e nossos filhos. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E a única forma que nós vamos vencer essa guerra é abraçando a palavra de Deus, é obedecendo aquilo que Jesus ensinou, é perseverando naquilo que o Senhor. Ontem a gente Kaique saiu lá de casa quase 2 horas da manhã. E, cara, teve um tempo muito bom, porque o Senhor falou assim: cara, volta a fazer os cultos no seu lar. E por um tempo eu deixei de fazer. E ontem a gente pegou o violão, começamos a chapar, Cíntia chorou pra caramba, eu chorei. Começamos a cantar música antiga. Eu tô falando música de Kleber Lucas, Marquinhos Gomes, Mamão Nunca Vez, música antiga demais. Até Evanilson cantamos ontem lá na sala de casa. Quem é da antiga, como eu, vai saber quem é Evanilson. Cara, começamos a cantar as músicas antigas, e o Senhor falou assim: é isso.
E essa mensagem nasceu ontem no meu coração, naquele momento. Volte para a sala da sua casa. Influencie mais ainda os seus filhos. Cadê os cultos? E esses dias o Senhor tem falado muito comigo com a Cíntia, que filho de crente não é crente. Filho de crente não é crente. Eles só vão amar o Senhor aqueles que eu e você vamos mostrar para eles. A gente acha que filho de pastor e filho de crente é crente. Não é. Filho de crente é pessoa comum, como qualquer outra. Mas o que vai influenciar e vai bombardear o coração deles são as nossas devoções na sala e eles vendo. São as lágrimas que a gente diz, vai passando uma madrugada e ele vai acordar para ir no banheiro e vai ver o pai e a mãe chorando e adorando o Senhor numa sala. Temos que voltar para esses dias de devoção ao Senhor, que vamos influenciar e bombardear e queimar, incendiar o coração dos nossos. Precisamos voltar para esse lugar. Por quê? Porque a paixão já foi, irmão. Agora é o amor. Agora é o momento que, num momento como crise que nós estamos vivendo, como pandemia como essa, vamos lutar e perseverar. Vamos tomar uma atitude. Porque a paixão, eu quero estar na igreja de segunda a segunda. Na paixão, eu quero estar na igreja de manhã até 10 horas da noite. E quando isso passa? E quando o irmão vira a cara para mim? E quando o irmão fala que não quer falar comigo? E quando eu ligo para o pastor e o pastor não me atendeu? O que vai lutar e perseverar é o amor. Por isso que o amor está se esfriando. Por quê? Porque foram pessoas que foram movidas por um sentimento e não por uma certeza daquilo que elas querem. Esses são dias em que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Porque a nossa forma de pensar vai mudar a nossa forma de cantar. E a nossa forma de cantar, a nossa forma de falar vai mudar também os nossos comportamentos. E a gente não vai mais se ofender por nada. A gente não vai mais se estressar por nada. Por quê? Porque eu amo o Senhor. Eu amo só o Senhor. Não importa o que a esquerda e a direita vai fazer. Por muitas vezes eu quase parei por um sentimento, por um achismo, por alguém que virou a cara por mim, para mim, por alguém que não atendeu meu telefone ou alguém que não falou comigo. E eu estava se movendo, sabe por quê? Pela paixão. No momento que o fogo veio, ele falou assim: agora eu quero ver se tu me ama mesmo de verdade. Aleluia. São dias, irmãos. São dias que vamos ter que perseverar mais. Feche seus olhos. Você em mim, coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você em mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar
é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me amar, oh, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Hey, hey. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Oh, oh, oh. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez. E amar como você me amar é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Ser suas mãos aqui na terra, ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra,